Salve galera, beleza? Você está na Maré da História e hoje a gente termina de estudar o livro Casagrande Senzala. Na verdade tem mais um capítulo, né? O capítulo 5, que o autor continua tratando da questão do africano aqui na formação do Brasil, mas a gente vai parar aqui pelo capítulo 4, quem sabe no futuro a gente venha a falar com mais calma no capítulo 5, beleza? Bom, algumas considerações antes sobre os vídeos aqui, né, gente? Eu tava doente, eu não consegui terminar, por isso que eu tô vindo aqui gravar um pouco atrasado esse vídeo final. E lembrando que o vídeo não tem roteiro nenhum, né? Eu tô apenas aqui lendo os meus grifos, as minhas anotações do livro, e que é importante, pela própria natureza da obra do autor aqui, do Gilberto Freire, que a gente veja todos os vídeos antes de fazer uma avaliação sobre determinado tema que está sendo tratado em um vídeo específico, porque a obra tem essa característica, ela passeia pelos temas e depois ela retorna a um tema tratado de maneira superficial no capítulo e volta a ser mais específico no outro. Inclusive, assuntos que a gente viu neste capítulo 4 serão melhor elaborados no capítulo 5, mas isso só vou gravar lá no futuro do canal, tá bom? Terminar mesmo de fato esse livro. Lembrando que eu vou fazer vídeos sobre outros livros que comentam esses temas também, né? E não só o Casagrande Senzala, que a gente tem muitas críticas ao Casagrande Senzala e ao conceito de democracia racial que é atribuído à obra, mas não necessariamente está nessa obra, né? Porque esse tema democracia racial não existe. Mas em relação a isso, eu pretendo vir gravar um vídeo sobre esse livro aqui, ó, O Negro no Mundo dos Brancos, do Florestan Fernandes, que é uma crítica ao conceito de democracia racial. E eu também pretendo fazer uma resenha, se interessar vocês, deixa um comentário aí, sobre As Almas do Povo Negro, do Du Bois, que eu acabei de terminar de escrever também. Escrever, olha que pretensão, que eu acabei de terminar de ler, e trata sobre a questão racial nos Estados Unidos, e o Du Bois, como outros também, como o Fanon e tantos outros que a gente pode vir trabalhar aqui com calma, tá? Mas agora a gente está tratando do Casagrande Senzala, e a ideia aqui ainda não é fazer uma crítica, uma leitura necessariamente crítica, mas compreender os conceitos aqui do livro, então beleza? E no vídeo passado a gente tratou um pouco da questão da sexualidade, né? A influência do africano na sexualidade da família brasileira patriarcal, por meio do contato da Casagrande Senzala, segundo o autor, né? E a gente vai continuar aqui falando de alguns assuntos relativos à sexualidade, né? Como o casamento infantil. Foi geral no Brasil o costume de as mulheres casarem cedo, aos 12, 13, 14 anos. Com filha solteira de 15 anos dentro de casa, já começavam os pais a se inquietar e fazer promessas a Santo Antônio e São João. Havia um preconceito da virgindade, né, que ele coloca aqui, e inclusive ele apresenta fontes muito interessantes de pais se queixando que a filha tem 15 anos e ainda é solteira e não tem um pretendente. E isso se traz muito para o Brasil contemporâneo também, né? Nos interiores, como aqui na minha região, no Vale do Ribeira, regiões mais interioranas, ainda há costume das meninas, infelizmente, casarem muito cedo. As meninas adquiriram encantos de moça sem atravessarem a fase da puberdade. Então era uma sociedade que estava acostumada a desfrutar da virgindade das meninas muito cedo. Isso é muito nocivo também para a psique, né? A gente pode fazer um estudo psicanalítico todo próprio a respeito de como que isso afeta, né, a psicologia das mulheres no período colonial. E as mulheres, sem ter às vezes o que fazer, a não ser dar ordens estreitas aos escravos, né? Brincar com papagaios, com os molequinhos. Então essa mulher, né, branca principalmente, que muitas vezes casava muito cedo, ela tinha uma vida muito ociosa e também dava espaço para aquele sadismo que a gente viu no vídeo passado, da mulher branca sobre a mulher negra, porque era um tempo muito ocioso e a única coisa que tinha que fazer é mandar escravo trabalhar e tudo mais. Os casamentos se faziam aqui muito cedo. Escreveu do Brasil o inglês Alexandre
Aí ele pode falar blá blá blá, porque eu não sei falar o nome do cara. Bom, sobre a questão das mães novas, as festas de casamento, como que era importante nesse processo de formação da sociabilidade, né, do brasileiro branco ali na Casa Grande. O casamento era dos fatores mais espaventosos em nossa vida patriarcal. Festas de durar 6, 7 dias, simulando-se às vezes a captura da noiva pelo noivo. Olha que absurdo, né? Ainda é muito comum isso aí no processo de sedentarização de alguns mamelucos, né? dos povos mestiços, a captura de indígenas também para a formação de núcleos familiares, né? No processo de sedentarização ali, da formação do seu sítio. Então havia esse processo. Um fato triste é que muitas noivas de 15 anos morriam logo depois do casamento. Meninas, quase como no dia da primeira comunhão. Por serem muito novas, inclusive, né? Muito menino brasileiro do tempo da escravidão foi criado inteiramente pelas mucambas. E como a mãe morria, então como que isso, e a gente foi posto no vídeo passado, como que isso interferia na psique do indivíduo, né? Naquilo que o Freud vai chamar de um complexo de Édipo. Então era um menino branco cuidado por uma mulher negra e que não tinha nem, muitas das vezes, a imagem da mãe biológica dentro de casa. E que isso aí são questões muito mais sociais do que étnicas, coloca aqui o Gilberto Freire na sua tese, de que essas questões devem ser analisadas pela antropologia cultural e não pela antropologia física. E aí a importância nesse processo de casamento civil, vamos chamar assim, né? E em comunhão com a questão religiosa, qual a importância do cristianismo nesse processo, né? Vai colocar aqui os africanos chegados há muito tempo, estando já imbuídos de sentimentos católicos, parecem esquecer que outrora estiveram na mesma condições dos recém-chegados. É muito interessante, eu não vou poder ler tudo isso aqui, né? A página inteira que praticamente eu grifei, mas como que havia um processo de adaptação cultural, de aculturação, né, como chama na antropologia, dos negros chamados aqui de ladinos, né, espertos, que falavam português, e os boçais, né, um termo até que se tornou pejorativo depois, e desde sempre foi pejorativo, daquele negro que não se adaptava à cultura, sobretudo à língua. E como que aqueles que se adaptavam encaravam aqueles recém-chegados de maneira um tanto quanto natural, assim, né? A mesa patriarcal das casas grandes sentavam-se como se fossem da família, mulatinhos, moleques de estimação, né? Tinha muito essa coisa assim, quase que da branca, assim, né? De tratar como se fosse de casa, uma coisa bem brasileira e ao mesmo tempo deixando muito claro, como um animal de estimação, né? Ali, ó, e fantasia ele, e como fosse uma espécie de fetiche mesmo, né? Isso nas mesas patriarcais. Quanto às mães pretas, refere-se à tradição, o lugar verdadeiramente de honra de ficarem ocupando o seio da família patriarcal. Lógico que há uma certa idealização aqui, né? Essa crítica à obra de Gilberto Freire em algumas dessas citações. A negra ou a mulata, para dar de mamar ao ionhô, para niná-lo, preparar a comida, o banho morno, cuidar-lhe a roupa, contar-lhe as histórias, às vezes para substituir-lhe a própria mãe. É natural que fosse escolhida dentre as melhores da escrava da senzala. E como que o cristianismo foi importante voltando aqui, né, a questão do amanciamento e aculturação do negro. Não se pergunta ao escravo se querem ou não batizar-se. A entrada deles no grêmio da Igreja Católica é considerada como questão de direito. Acabou. Você tem direito de ser católico, tu não está batizado e ninguém te perguntou se você quer ou não quer, né? Não pretendemos aqui considerar o grau de cristianização atingido pela massa de escravo, assunto que nos ocuparemos nos estudos próximos, que é inclusive no próximo capítulo, que a gente não vai ver aqui, né? Tá bom?
Verifica-se entre nós uma profunda confraternização de valores e de sentimentos, predominantemente coletivista, os vindos das senzalas, puxados pelos individualismo e para o privativismo da Casa Grande. Então ele coloca a senzala como um núcleo de coletivismo, né, de uma ideologia, de um pensamento mais coletivo, de uma cultura mais coletiva, e a Casa Grande como um lugar de individualização, né, bem típico da Europa. No sistema de batizar o negro que se resumia à política de assimilação, ao mesmo tempo que contemporização seguida no Brasil pelos senhores de escravos. Consistiu principalmente em dar aos negros a oportunidade de conservarem à sombra do costume europeu e dos ritos da doutrina católica, formas acessórias da cultura e da mística africana. Então, aquela questão do batismo do negro, né? Mas que ele conseguia sorrateiramente preservar sua cultura. Ele coloca o exemplo aqui, por exemplo, eu sempre faço assim, né? Da Congada de Reis, né? Que inclusive incorporado pela cultura, vamos chamar assim, branca. A liberdade do escravo de conservar até de ostentar em festas públicas, né, do escravo poder participar. Isso começa com a Folia de Reis, mas o Natal, o Ano Novo, ele coloca aqui Ano Bom, os 3 dias de carnavais, sobretudo, mas a gente sabe, né, como que isso é limitado e tudo, não é, eu acredito, eu não vejo com essa idealização toda do Gilberto Freire, né, mas enfim. A questão do ninar, né, do branco por meio da negra, a cristianização do negro no Brasil, a Nina Rodrigues, quem já comentou aqui sobre a obra do Nina Rodrigues nos vídeos anteriores, se você não viu, ao nosso ver, erra o de considerar a catequese dos africanos uma ilusão. Então ele vai fazer mais críticas aqui ao Nina Rodrigues, né? A questão da aculturação, então, dentro desse processo de cristianização do negro, né? Forças que de dentro do sistema escravocrata atuaram no Brasil sobre o africano. O método de desafricanização do negro novo, aqui seguido, foi a misturá-lo com a massa de latinos ou veteranos. Então, a forma principal de se desafricanizar o negro era misturando com aqueles negros que já haviam se desafricanizados, ou seja, que já haviam se aculturizados a uma realidade do clima e da sociedade aqui no Brasil. A verdadeira iniciação do negro novo na língua, na religião, na moral, nos costumes dos brancos, ou antes, dos negros ladinos, né, os negros que falavam português, que já haviam se adaptado, fez-se na senzala e no eito, nos novos imitando os veteranos. Foram ainda os ladinos os que iniciaram os boçais na técnica ou na rotina de plantação de cana e de açúcar. Então, o negro ele se aculturizava muito mais na senzala por aqueles que haviam se aculturizado antes. A senzala foi um processo de preservação do negro, não coloca tanto aqui ele coloca também, né, o Gilberto Freire, por essa forma de mesclar e de velar, né? Inclusive o Du Bois fala essa questão do véu, né? A sua cultura por meio da cultura branca, mas também de deixar de ser muito também. Ele aprendia a se deixar de ser dentro da senzala também, ao mesmo tempo que ele aprendia a preservar. É um processo um tanto quanto dialético, né? A aculturação e o medo, outras formas que podem particularizar como tendo atuado sobre o negro no sentido de do seu abrasileiramento, modificando-lhe a plástica moral e é possível também a física, conformando-as não só ao tipo e às funções do escravo, ou ao tipo e aos característicos do brasileiro, o meio físico. Então ele vai falar sobre a importância do meio também nesse processo de adaptação
e de formação, inclusive que possivelmente física ele coloca aqui, e aí sim, nos pontos que a antropologia física tem um valor, a gente atribui. Ele vai comentar sobre a higiene, né? A escolha da escrava negra para ama do menino sugere nos outros aspectos interessantíssimos das relações entre senhores e escravos no Brasil o aspecto da higiene. De Portugal, transmitir-se ao Brasil o costume das mães ricas não amamentarem os filhos, confiando o peito às escravas. Então, essa questão que a gente já comentou aqui quase que exaustivamente, da ama de leite, né? Mas ele vai dar uma importância aqui, a questão da higiene e a escolha dessas mulheres negras, bem específica pela demanda da sociedade branca, né? A tradição brasileira não admite dúvida, para a ama de leite não há como a negra, né? Então eu não vou voltar tanto aqui porque a gente já comentou muito nos vídeos anteriores. E como que esta mulher, a gente também já comentou, ganhava aspectos de feiticeira, de conselheira, de uma pessoa benquista dentro da casa grande, né? Há uma questão aqui muito interessante, que eu não vou poder me aprofundar até pelo mesmo pelo tempo, mas a questão da mortalidade infantil no tempo da colônia, né? E como isso era grande, tanto na senzala como na casa grande, lógico, mais na senzala do que na casa grande, e isso era visto do ponto de vista do branco como prejuízo, então era até uma questão de tentar manter uma certa higiene na senzala, não por humanismo, mas por questão de econômica mesmo, mas como que a mortalidade infantil era comum naqueles tempos, tanto na Europa, né? A gente pega no século XIX tantas pessoas famosas que tiveram filhos que não sobreviveram até o segundo, terceiro ano, e também as pessoas desconhecidas mais ainda. Então isso na Casa Grande era muito grande. Uma medicina que, pela voz dos seus doutores mais ortodoxos, receitava aos doentes tamanhas imundícies, e com uma crítica à medicina da época, né? Inclusive ele pega fontes de tratados de medicina aqui no Brasil e na Europa. A mortalidade infantil vimos que foi enorme entre as populações indígenas desde o século XVI. Consideravelmente tornou-se também a mortalidade de crianças entre as famílias da Casa Grande, a questão da higiene infantil. A higiene infantil indígena ou africana, a maior liberdade da criança dos panos grossos e dos agasalhos pesados, é que se foi acomodada à Europa através da mediação da escrava e da escrava índia e negra. Bom, ele vai comentar sobre essa questão, não vou poder me aprofundar, né? Por questão de tempo mesmo, né? Abrandou de certo a mortalidade infantil no Brasil de segunda metade do século XVI em diante, mas continuou impressionante no século XVIII e no século XIX, né? O Brasil, até o começo do século XXI, no Nordeste, em regiões aqui do Vale do Ribeira, mesmo em São Paulo, a mortalidade infantil sempre foi grande, sempre foi um problema, né? Como a alfabetização, o analfabetismo também. E tantos outros problemas que não começaram antes de ontem no Brasil, né? A verdade é que perder filho pequeno nunca foi para a família patriarcal a mesma dor profunda que para a família de hoje. Ou seja, havia uma mística também em cima, ele coloca, para lidar com essa questão que era natural, né? Então, virou outro, virou anjinho, foi para o céu, o nosso Senhor, ou que foi feitiço de gente ruim, que queria, né? Ele coloca aqui, então havia uma justificativa moral para isso, uma justificativa mística que acalentava, não era mesmo a dor. Então ele coloca aqui a questão das doenças infantis, a desnutrição, e ele vai voltar à questão do sadismo, né? Nas brincadeiras do menino, que a gente via ali, o menino, o que sobrevivia, né? Do tempo da escravidão, parecia que descontava os sofrimentos da primeira infância, doenças, castigos, porque esse menino que era branco, ele sobrevivia de uma dor profunda também, né? Quando sobrevivia. Doenças, castigos, tornando-lhes aos 5 aos 10 anos verdadeiros meninos diabo. Seus jogos de brincar eram sádicos, matar passarinho, judiar de moleque, jogar peão, um no outro no caso, né? Lascar o peão, beliscar,
nos próprios jogos coloniais da sala surpreendiam-se em tendências sádicas. O jogo de beliscão, por exemplo, o belisco da pintainho, jogo de peia queimada, começavam com os beliscões para terminar em bolos nas mãos das crianças menos espertas, que nem os do efeito da mão do moleque safado. Então, como que isso se debruçava numa sexualidade sádica futura nesse indivíduo, né? Noutros vícios, a meninice nos filhos do Senhor do Engenho, nos quais, tanto por efeito do clima e muito por consequência da vida criada num sistema escravocrata, antecipou sempre a atividade sexual através de práticas sádicas e bestiais. Daí fazer a negra ou a mulata a responsável pela antecipação da vida erótica e sexual dos rapazes brasileiros por meio da violência sexual, na grande maioria das vezes, né? Nenhuma casa grande do tempo da escravidão quis para si a glória de conservar filhos, maricas e donzelas. O que a negra da senzala fez foi facilitar a depravação com a docilidade da escrava, abrindo as pernas ao primeiro desejo do senhor moço. Desejo não, ordem. Então, deixa bem claro aqui o Gilberto Freire, né? Ninguém nega que a negra ou a mulata tenha contribuído para a precoce depravação do menino branco da classe senhorial, mas não por si, nem como expressão de sua raça ou do seu sangue, como parte de um sistema econômico de família patriarcal brasileiro. Ou seja, se ela o fez, segundo diziam como Nina Rodrigues, era por conta da situação social que ela se encontrava no meio escravista, né? Isso, ele vai comentar aqui também outras questões já das classes livres, né, desses brancos, mulatos, melhor colocados, livres, a questão dos vícios sexuais do sertanejo, né, como a zoofilia e relações com plantas, que eu já comentei no vídeo passado, eu não vou voltar aqui, tão típico no Brasil rural, né, de meninos terem relações com plantas, com frutas e animais, né? Ele vai fazer mais algumas observações sobre o clima, e é isso. Eu acho que essa é a grande contribuição, e muitas das questões colocadas nesse livro, nesse capítulo, serão melhor desenvolvidas no capítulo 5, que eu voltarei a tratar aqui, beleza, gente? Então, acho que é isso. Eu quero encerrar aqui este livro, e não é um fim, porque a gente ainda pode fazer muita crítica e a gente pode tirar muita coisa boa também desse livro. Embora a gente não concorde com a tese central apresentada pelo Freire, ele nos apresenta questões de conteúdo muito interessante sobre a sexualidade, a alimentação, o desejo, o descanso, o lazer, o entretenimento, a música, da formação do brasileiro por meio das matrizes africanas, portuguesas e indígenas. Então, eu acho que é importante, não para se pensar o Brasil a partir da tese do Freire, se você assim não o pensa, mas se pensa também não tem problema, mas isso não tira a importância da obra como uma obra importante primeiro, na formação do pensamento social brasileiro, ou seja, como que a gente começa a pensar o Brasil, então você tem que partir dele, e também em questões de conteúdo sobre o que é o Brasil e como se faz alguns costumes do Brasil, beleza? Então acho que é isso, galera. E só para finalizar aqui, se você viu esse vídeo até o final, deixa seu like, seu comentário, para ver que você está aí. E se você quer que a gente comente outros temas aqui também, beleza? Então é isso, tamo junto, e logo logo eu volto para comentar outras obras, e inclusive do pensamento social brasileiro. Eu acho que o próximo livro que a gente vai trabalhar será o Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, beleza? Tamo junto, galera, forte abraço, é nóis!